Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Boa noite, eu sou André Lobão e estão comigo Júlia Caldas e Bruno Lima Rocha. Boa noite. Boa noite. O programa Oriente Médio em Revista vai apresentar agora um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região e a relação do Brasil com a libertação da Palestina. Confira agora alguns dos temas apresentados na edição de hoje. A presença de empresas sionistas na Colômbia, Chile e Uruguai. Na Argentina, banqueiros sionistas podem assumir o segundo maior banco espanhol em operação no país. Negociações do cessar-fogo em Gaza seguem sem o compromisso de Israel. Quarta edição da Mostra de Cinema Árabe Feminino no Rio de Janeiro. E no quarto e último bloco, uma entrevista especial com o professor de filosofia medieval árabe, Jamil Ibrahim Iskandar. É importante dizer que o Oriente Médio em Revista está sendo transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e na Fórum. Curta e compartilhe o Oriente Médio em Revista em suas redes. E agora, o momento do nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Sionismo lamenta a morte de um de seus maiores colaboradores no Brasil, Silvio Santos. Morreu no último sábado, dia 17 de agosto, aos 93 anos, um dos comunicadores e empresários mais controversos do Brasil, Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos. Nascido no Rio de Janeiro, Silvio era de origem judaica e fez fortuna a partir do rádio, se tornando um comunicador popular já em São Paulo. Na capital paulista, acumulando fortuna com seu carnê do baú da felicidade, um modelo de financiamento de mercadorias como eletrodomésticos, uma espécie de consórcio, que era pago através de prestação de carnês, também promovia sorteios de casas e carros. O público-alvo eram as donas de casa da classe média baixa brasileira, que viveu a ascensão do consumo durante o chamado milagre econômico brasileiro na ditadura militar, que governou o Brasil entre os anos de 1964 e 1985, período em que Silvio Santos adquiriu uma concessão pública de televisão, após tanto bajular políticos e generais detentores do poder no regime político. Em 1989, chegou a apresentar a sua candidatura à presidência da República, mas foi descartado pela burguesia, que preferiu Fernando Collor de Mello. Os mais antigos vão lembrar do programa Semana do Presidente, criado durante o governo do general ditador João Batista de Figueiredo em 1979, o ano em que ganhou a concessão. Pois é, Silvio Santos sabia expressar sua gratidão aos generais. Como dono do Sistema Brasileiro de Televisão, introduziu em sua programação produções importadas de qualidade questionável e que claramente continham e ainda contêm uma mensagem subliminar de culto aos valores da cultura dos Estados Unidos, como também no endeusamento do dinheiro. Silvio Santos tinha o dinheiro como seu verdadeiro Deus. O fenômeno da atual extrema-direita brasileira tem, no início dos anos 1980, sua raiz, com programas na TV de Silvio Santos, que naturalizavam e ainda naturalizam
o extermínio de pobres, favelados e periféricos, como o programa O Homem do Sapato Branco, Aqui e Agora, e o programa do Ratinho. Assim, o fascismo televisivo entrava em lares brasileiros. Sim, Roberto Jefferson um dia foi o advogado do povo para defender os direitos do consumidor no aqui e agora. Como não poderia deixar passar em branco, as entidades sionistas brasileiras, como a CONIB, Federação Israelita de São Paulo, a Câmara de Comércio Brasil-Israel, também conhecida como Brew Chamber, e a Bill for Peace, que apoiam abertamente o genocídio que já matou mais de 40 mil pessoas na faixa de Gaza e políticas de apartheid aplicadas por Israel nos territórios da Palestina, ocupados desde 1948, emitiram notas lamentando a morte de um de seus maiores ativos apoiadores. Isso explica como Silvio Santos teve papel importante ao ser considerado um dos mais influentes sionistas do Brasil. É isso aí, gente. Esse foi o nosso editorial e chamo o nosso comentarista Bruno Lima Rocha, que tem informações importantes a passar neste momento. Opa, André, obrigado. Eu até gostaria de acrescentar dados e números e situações com o senhor Abravanel, mas não vai dar tempo. Quem quiser acompanhar todo o perfil desse elemento da ditadura militar, a minha dica é que leiam o texto do nosso colega André Lobão na revista Fórum. Já tem muita circulação, já tem uma coleção de hater também, né? Eu estou convencido, André, nós estamos sendo uma fonte de recursos econômicos para agitadores da internet e profissionais, sabe? Estou convencido disso. Então, até isso a gente ajuda a economia brasileira quando acaba profissionalizando os haters de textos e programa televisivo. E são bem agressivos, né, Bruno? São. Atrás do computador todo mundo é valente pra caramba, a gente sabe como é que é. André, Júlia, vamos lá, vamos para o oeste da Ásia, que o inimigo chama de Oriente Médio, a gente é obrigado a chamar de Oriente Médio para o pessoal poder entender. 2 comentários, 2 alertas desta edição. Um diz respeito às conversações de paz sem a participação direta dos maiores interessados. Essa semana, André, Júlia, Alan, Juan, que estão nos bastidores, que nos acompanham, eu falei com a TV iraniana 3 vezes, e nas 3 vezes me perguntaram a mesma coisa. Como é possível fazer um acordo de paz se o corredor de acesso entre Gaza e o Sinai é uma exigência de Tel Aviv? Pois é, eu fiz a mesma pergunta, eu não sei como, né? Então, vejam só. Primeiro, o Estado sionista não se comprometeu ainda textualmente com a libertação de nenhum dos mais de 22 mil presos políticos palestinos. E diz que tudo depende da troca dos reféns de 7 de outubro de 2023. Aqueles que as forças de Israel não mataram no mesmo dia, aquele dia, né? Já que botaram a Operação Hannibal, o canibal, e mandou matar todo mundo. Por outra parte, nem os Estados Unidos apoiam a ideia de que Israel tenha tropas ostensivas dentro de Gaza, algo que Netanyahu também está exigindo. Mesmo que, hipocritamente, o Washington, o Pentágono, o Departamento de Estado, nada fale quanto às execuções na Cisjordânia, elas são diárias, praticamente. O exército israelense anuncia que tomou o controle do corredor entre Gaza e Egito e não está disposto a abrir mão. É o chamado controle operacional do corredor estratégico, que tem o nome de Filadélfia, que vai ao longo da fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, na península do Sinai. As tropas coloniais substituíram as forças militares egípcias desde o fim de maio deste ano e não tem nenhuma intenção de devolver a soberania para o Egito. Já o, aspas, glorioso general Sisi, no Cairo, aquele que foi eleito com quase 100% de votos, né, não expressa a menor vontade de lutar por esse acesso. Resultado, pode melar, não dá em nada o tal do acordo de paz, porque a resistência palestina corretamente não vai aceitar que o inimigo seja aquele que tem a chave do portão, que tem o acesso logístico da faixa litorânea ao Sinai. O que eles querem? Um acordo de paz para fazer uma enorme ratoeira de novo? De jeito nenhum. Enquanto isso, tem um clipe, vamos rodar, por favor? Só para expor o que acontece na Cisjordânia, depois a gente volta aqui para o retorno. Isso.
Não, não é na Cisjordânia não, tá? Minto. Isso aí é a missão da ONU em Gaza. Vejam que isso foi no Gaza. Me confundi, tá? Missão da ONU em Gaza. Vocês estão vendo totalmente destruído, né, Bruno? Exatamente. Vocês estão vendo agora, pessoal, nós chegamos a 260 aqui no simultâneo, vamos chegar a 500, por favor, hoje, pessoal. Vamos lá, vamos aderir, velho. Vamos curtir também, pessoal. Curtir e compartilhar, né? Pois é. Sabe o que vocês estão vendo? Estão vendo o acionar da, aspas, maior democracia do Oriente Médio, a única, segundo o Ocidente. O custo dessa destruição até agora é de 50 bilhões de dólares. Foi o valor limpinho que Israel ganhou para matar crianças e mulheres na Palestina ocupada. Limpinho. Incluindo também a defesa, aquela reação diplomática que o Irã fez, de 12 horas de bombardeio. Segundo Tel Aviv, as agências da ONU na região são... como é que ele chama mesmo? Estão operando como apoiadoras do terrorismo. Então vocês estão vendo que os carros com a bandeira da ONU são aspas terroristas e os bombardeios supersônicos que destroem escolas, mesquitas, centros de saúde, casas, são democratas e pacifistas. Tá? Vocês estão vendo a ONU como sendo um perigo e a destruição de Gaza como sendo a defesa da democracia, segundo o hipócrita inimigo estranho. Essas imagens são das Nações Unidas. Essas imagens são do Comitê das Nações Unidas para Gaza. Tá? Tem um tiro na janela do Comitê das Nações Unidas. Tudo devastado. Exatamente. Exatamente. Qualquer Quanto tempo vai demorar para reconstruir? Pois é. Bom, o custo de reconstrução de Gaza seriam outros 50 bilhões de reais para, desculpa, 50 bilhões de dólares para começar. Vamos seguir o roteiro. Obrigado, gente. Muito obrigado. Cuida do hater aí, pessoal. Estão bem atiçados hoje, tá? Boa noite. Obrigada, Bruno. Bom, depois dessas imagens, a gente dá sequência aqui ao programa de hoje. Nesse primeiro bloco, a gente vai observar como o Estado colonial sionista está presente dentro das economias latino-americanas e como essa infiltração pode prejudicar a soberania do continente e a capacidade de resistência e solidariedade das dezenas de milhões de árabes latinos, né? E também dos setores que apoiam a libertação da Palestina, assim como o eixo da resistência. E a primeira notícia é a presença das empresas sionistas na Colômbia, Chile e Uruguai. A fonte é o Monitor do Oriente Médio, em matéria de Bruno Beaclini. Empresas vinculadas de forma direta ou indireta ao Estado sionista, seu centro financeiro e o aparelho de segurança e defesa têm presença significativa em países latino-americanos. Nessa matéria, a gente observa o caso de Colômbia, Chile, Paraguai e Uruguai. De acordo com o jornal La República, da Colômbia, a presença de pessoas jurídicas sionistas no país se manteve independente das corretas posições do presidente Gustavo Petro. Segundo a Câmara de Comércio Colombiana Israelense, os negócios estão acima dos presidentes e consideram que as empresas não estão sendo afetadas pelas declarações do presidente Petro. Existem mais de 100 empresas do Estado sionista com operações na Colômbia. O setor agrícola é o que tem maior representação no país e conta com empresas reconhecidas internacionalmente. Talvez a mais importante seja a Netafim, principal criadora de irrigação agrícola do mundo, ou a Managro, que é uma das mais relevantes exportadoras de abacate do país. Por parte da Managro, anunciaram a compra de mais de 3 mil hectares para plantar abacates e exportar a mais de 15 países, sendo Espanha, Estados Unidos, Japão, Estados Árabes Unidos e Argentina os maiores compradores. Bem, já no Chile, assim como na Argentina, o controle sobre recursos hídricos é uma das metas permanentes do imperialismo e também dos capitais sionistas. Tal é o caso da empresa
Mecorati. Segundo o jornal chileno La Tribuna, a estatal israelense se faz presente no sul chileno, em uma das regiões com maior conflito de terras e disputa através da presença organizada do povo mapuche. A região Biobío transformou-se no desenvolvimento da gestão estratégica dos seus recursos hídricos, após a assinatura de um acordo entre Mecorati. Oi, o André caiu, eu vou dar sequência aqui, tá? Vamos lá. A região, só um pouquinho, André. A região Biobío transformou-se no desenvolvimento da gestão estratégica dos seus recursos hídricos. Foi feita uma assinatura de acordo entre o governo regional de Biobío e a empresa israelense Mecorô. Só explicando, gente, no Chile, não é como no Brasil, que a gente chama de estado. No Chile chamam de regiões. No Uruguai, departamento, no Paraguai, departamento, na Argentina, província, mas é um governo subnacional com poder territorial. Já te passo, André. Este acordo garantirá a disponibilidade do recurso para consumo humano e industrial, de forma a aumentar, segundo eles, né, a competitividade da região e cuidar do meio ambiente. O acordo começou a se concretizar, vejam só, em reunião entre o governador regional, o gerente-geral da Develop Biobío e o Ministério das Relações Exteriores, em novembro de 22, já no governo Boric. Insisto com isso, tá? Nesta ocasião, o acordo foi aprofundar, e aí vem o problema. O relacionamento entre Israel e a região de Biobío, através da Agência de Cooperação Israelense. É como fazer um acordo com a Agência de Cooperação da África do Sul do Apartheid. Segue, por favor, Júlio. É isso, Bruno. E um país que atrai capitais voláteis onshore, continental, né, que não é uma ilha, é o Uruguai. A Praça Financeira de Montevidéu e o Complexo Hoteleiro e de Especulação Imobiliária de Punta del Este e José Inácio são verdadeiros imãs para a evasão de divisas e a alocação de fortunas com origens duvidosas. Outro setor importante é no Hub de Inovação e Cibernética. O Uruguai Innovation Hub designou a Auerkraut, de origem israelense, como a aceleradora selecionada para liderar as operações no país. Essa organização foi presenteada com uma aliança estratégica com empresas incubadoras locais, bem como com o consórcio internacional Manatec, sob o comando de Moishe Mana. Esse consórcio é um marco significativo no ecossistema de empreendedorismo uruguaio, que abriu novas oportunidades para a internacionalização do setor com empresas uruguaias para reforçar os laços com o país. Essa empresa, a Auerkraut, consolidou uma comunidade global com mais de 33 mil investidores em 183 países. Com 11 escritórios abertos em 4 continentes, a empresa demonstrou seu compromisso com a expansão global e com o apoio a startups inovadoras em diversos setores. Até o momento, a Auerkraut investiu em empresas localizadas em Israel, Estados Unidos, Índia, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália e, a partir dessa seleção, passará a operar também no Uruguai. O seu histórico de investimentos inclui várias empresas que irão liderar outras menores. A rede é muito grande. Uma das empresas com sede em Miami comanda conexões nos seguintes países: Uruguai, Costa Rica, na Argentina, Colômbia e Chile. Bruno, qual o perigo desta presença dessas empresas sionistas nos países acima citados, aqui na América Latina? Além da espionagem eletrônica, o que mais pode estar em jogo? É um verdadeiro cassino, né? Pois é, vamos lá, André. Primeiro, tem razão com a comparação do cassino. O outro elemento é que todos os códigos-fonte, quando o programa-mãe, o programa-matriz, o gerador original, quando foi criado o programa no complexo cibernético de Tel Aviv, de alguma forma, os dados que ali estão vão espelhar com o Ministério da Defesa de Israel. Tá? Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm várias leis que obrigam os provedores estadunidenses, a caso a Justiça requeira, ou a Agência Nacional de Inteligência, NSA, requeira, Agência Nacional de Segurança, perdão, requeira, todos os nossos dados podem ser recrutados pelos Estados Unidos. Eles são espelhados. A gente escreve um e-mail, ele vai para a caixa do e-mail que vai receber, ele fica armazenado na plataforma do e-mail,
e fica espelhado no mega hub da NSA. Exatamente a mesma coisa acontece com qualquer provedor, aspas, israelense, de fato sionista. Tanto é assim, André, que nos casos de espionagem eletrônica da BIM paralela, se dizia que a nuvem em Israel, ou seja, nos territórios ocupados de 48, iria armazenar os dados de espionagem promovidos pelo bolsonarismo. Isto se dá na origem, o código-fonte. A mesma situação se dá na aviação de caça. Todo mundo sabe. A tecnologia embarcada num avião de caça, ela pode conversar com o país que a fez. Então, a Embraer pode ter um monte de avião bom. Se tem componentes eletrônicos que são dos Estados Unidos, eles vão mandar os sinais para serem arquivados, espelhados na Agência Nacional de Segurança, a NSA. Para não me alongar no comentário, tem outro problema também. Quanto maior a presença empresarial, maior a circulação de elites, mais suscetível fica para um lobby político empresarial. Isso por cima, como, por exemplo, associando que a crítica ao sionismo, hipocritamente, seria antissemitismo. Como esse programa aqui poderia ser alvo de uma perseguição criminal injusta. Tá bem? A gente está cansado de falar. Antissemitismo é um mito europeu e é uma perseguição ao sistema de crenças. Qualquer pessoa que se posicione contra alguém que porte um símbolo religioso ou um local de fé deve ser combatido na forma da lei. Ponto. Agora, defender um Estado financiado pelos Estados Unidos, cuja principal missão na Terra é fazer limpeza étnica, aí não tem sentido nenhum. Pois bem, quanto maior a presença destas empresas nos governos estaduais, provinciais, regionais, governos subnacionais, e mais da pressão do eleitorado neopentecostal evangélico sionista, mais suscetível vão ficar os poderes locais à pressão externa do Estado de Israel. Semana que vem a gente volta a falar de Colômbia, tá bem? Porque apesar da suspensão do governo Gustavo Petro da venda do carvão, adivinha o que aconteceu? Já tinha assinado um tratado de livre comércio Colômbia e Israel. Então, e agora para cortar esse tratado? Agora é muito longo o caminho. É isso. Obrigada, Bruno. E a notícia agora é a Argentina. Banqueiros sionistas podem assumir o segundo maior banco espanhol em operação no país. A fonte é o portal La Política Online, em matéria de Luciana Glesser. O banco espanhol, BBVA, está muito perto de colocar à venda o seu negócio na Argentina, se juntando aí a uma onda de empresas e bancos internacionais que decidiram deixar o país, apesar da pregação capitalista do presidente Javier Milei. Vale ressaltar que Milei é orientado por Dario Epstein e Eduardo Elstein. Esse último ligado ao movimento supremacista Chabad Lubavitch, cuja bandeira, com uma coroa dourada, é comumente vista nos veículos blindados de Israel, que dispararam contra escolas e hospitais no genocídio em Gaza. A maior influência do governo extremista na Argentina é o economista Julio Goldstein. Foi ele quem organizou o encontro de Milei com Tomás Penner, diretor do movimento Betar. O Betar é um movimento juvenil sionista e revisionista ligado ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Júlia, passando ao caso da tomada do poder do sistema financeiro argentino, a tendência é de concentração do chamado Círculo Vermelho, a nata dos empresários argentinos, muitos deles ligados diretamente à praça financeira de Tel Aviv. A família Eskenazi, proprietária de vários bancos provinciais privatizados, é uma das mais interessadas em assumir a operação local do BBVA. Neste contexto, o boato que ecoa em todo o setor bancário é que o grupo Petersen, holding desta família Eskenazi, está avaliando algumas alternativas para permanecer no BBVA, o que lhe permitiria entrar na discussão dos grandes do sistema financeiro argentino. O aparecimento de Eskenazi é controverso. Este grupo iniciou o processo de expropriação da YPF, petroleira estatal argentina. Se isso chega a se concretizar, seria um baque na economia argentina. Sem dúvida, André.
O operador do grupo Eskenazi, o porta-voz Adrian Cochen, é um importante conselheiro de Santiago Caputo, que na verdade controla a YPF. Cochen trabalhava na petrolífera estatal quando os Eskenazes entraram na YPF com Néstor Kirchner. Nessa época, o consultor era amigo pessoal do ex-presidente argentino. Além disso, desde a posse do governo de Javier Milei, a defesa jurídica argentina está a cargo do procurador-geral adjunto do Tesouro, Andrés de la Cruz, que, por sua vez, é ex-advogado da família Eskenazi. Dado o evidente conflito de interesses, os deputados da coligação cívica, que é o setor mais à direita dos apoiadores de Milei, pediram ao gabinete anticorrupção do governo que destituísse Andrés de la Cruz, porque consideram que ele poderia privilegiar o seu interesse particular sobre o interesse público. A Petersen Energia e a Petersen Energia Investimentos, empresas da família Eskenazi, sediadas em Madrid, adquiriram 25% da petrolífera argentina, sem investir um centavo na época. Na verdade, as empresas madrilenhas dos Eskenazes declararam falência após a nacionalização em 2012, incapazes de pagar os empréstimos recebidos para comprar as ações na empresa petrolífera. Bem, Bruno, qual o risco real desse tipo de concentração bancária para o tema da Palestina e o eixo da resistência? Isso se trata de uma família de empresários de origem judaica, mas e a relação com o movimento sionista? Pois é, isso eu quero ressaltar muito bem aqui. Vamos lá. O governador da província de Buenos Aires é Axel Kicillof. Ele vinha de uma família judaica. Ele tem uma formação sólida por esquerda. Ele é um economista, vem de uma família militante anti-sionista. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A família Eskenazi é uma família de empresários que tem vínculos com o sionismo. É menos agressiva que os patrocinadores de Milei? É. Mas é ela que faz a ponte, por exemplo, com a Mecorô, que é a empresa de águas, que aumentou seu volume de negócios, inclusive durante os governos do kirchnerismo. Infelizmente, André, nessas horas não sobra para ninguém. É 300 vezes melhor um governo Kirchner que um governo Milei. Não há o que comparar. Até um governo Alberto e um governo Milei, na Argentina. Mas a gente tem que falar as coisas como são. Existe um setor empresarial vinculado ao sionismo que apoiou Néstor Kirchner e ampliou o seu volume de negócio. E agora, nesse momento que a YPF está ameaçada de ser privatizada, esse governo, essa família Eskenazi ameaça colocar uma cláusula contra a empresa porque teria aderido junto a 25% de participação, que é mentira, não aderiu nada. O BBVA é um banco gigantesco. Ele tem o tamanho do Santander. Se essa família incorpora este banco, praticamente todo o sistema bancário do interior da Argentina vai estar na mão de uma família. E essa família apoiadora do sionismo. Ah, ela é menos raivosa que os citados na matéria que tem vínculo com o Milei. Com certeza. Mas não deixa de ser perigosa. Por quê? Porque existe uma correlação na Argentina que ela é muito cruel, tá? Qual que é? É associar toda a defesa da causa palestina com um suposto risco de terrorismo. Quanto mais concentrar, mais longe vai ficar de uma retomada do poder argentino sobre suas riquezas. E eu insisto, antes que venham modificar nossas palavras, hoje, o melhor político em exercício na Argentina é Axel Kicillof, de origem judaica e é kirchnerista. Mas não adere às empresas sionistas. Essa é uma diferença fundamental. É isso. Obrigado. Obrigada, Bruno. A gente vai agora para um breve intervalo e já voltamos. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.
Voltamos com o segundo bloco do Oriente Médio em Revista. Lembrando a quem nos acompanha de curtir e compartilhar o programa em suas redes sociais e não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo dessa transmissão. Nesse segundo bloco, a gente vai acompanhar o desenrolar da Guerra dos Cruzados no oeste da Ásia, a tentativa contínua de genocídio cometido pelo Estado colonial sionista contra o povo palestino e a estratégia de médio e longo prazo do eixo da resistência para libertar a região dos invasores eurocêntricos. A notícia agora é negociações do cessar-fogo em Gaza. Mas, afinal, qual o compromisso concreto de Israel? A fonte é a Al Jazeera. Os Estados Unidos, o Catar e o Egito emitiram uma declaração conjunta dizendo que os mediadores da guerra em Gaza apresentaram uma proposta de transição que permitiria a implementação rápida de um acordo para pôr fim à guerra, com o intuito de garantir a libertação dos reféns israelenses. Os três países disseram na última sexta-feira, 16 de agosto, que as negociações de cessar-fogo em Doha foram sérias e construtivas. A atual rodada de negociações começou dia 15 de agosto, em meio a temores crescentes de uma guerra regional, depois que Israel matou um alto comandante do Hezbollah em Beirute e o chefe político do Hamas, Ismael Haniyeh, em Teherã. A declaração desta última semana repercutiu observações anteriores dos mediadores, que rejeitaram quaisquer atrasos na implementação de um acordo para chegar a um cessar-fogo e libertar os reféns. O plano apoiado pelos Estados Unidos implicaria um esforço com distintas etapas para acabar com a guerra, começando com uma pausa de 6 semanas nos combates, o que permitiria a libertação de alguns prisioneiros israelenses detidos em Gaza e de prisioneiros palestinos em prisões sionistas. Na segunda fase, haveria um fim permanente aos combates e a libertação de todos os reféns israelenses restantes. A parte final do acordo incluiria a reconstrução da faixa de Gaza, que foi devastada pela máquina de guerra sionista. E a Casa Branca afirmou que Biden manteve ligações separadas com o emir do Catar, o sheik Tamim bin Hamad Al Thani, e com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, para revisar o progresso significativo nas negociações de cessar-fogo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também disse que o secretário de Estado, Antony Blinken, viajará a Israel para continuar os intensos esforços diplomáticos e, assim, concluir o acordo. Bruno, a partir de tudo o que a gente apresentou até agora, nessa edição de hoje, quero te colocar 3 questões. Esse acordo de paz, ele pode evoluir sem a presença da resistência palestina? E o que seria esse voltar ao normal, né? Esse manter o cerco contra Gaza e a expulsão diária da população da Cisjordânia? Então, né, enfim, o que os Estados Unidos esperam realmente conseguir com isso? Júlia, o Departamento de Estado, nos últimos meses de governo Biden, espera voltar a uma situação anterior a maio de 2021, quando a Operação Espada de Jerusalém. Foi quando se gerou a unidade das 5 forças político-militares palestinas operando em Gaza. De novo, Hamas, Jihad Islâmica, o braço militar da Fatah, a Frente Democrática, a Frente Popular, e disseram basta à limpeza étnica e à expulsão da população palestina de Al-Quds, que é Jerusalém ocupada. Então, os Estados Unidos esperam que volte ao normal. O que é o normal? Gaza tem 1h30 de luz por dia, água contaminada, um racionamento de água e comida que entra, que equivale quase ao mínimo para não passar fome, e um cerco, né, naval, e também o roubo das reservas de pescado e o roubo do gás dos palestinos por parte das forças sionistas. Já o normal para Tel Aviv é ocupar Gaza militarmente, criar resorts de luxo no norte e no sul de Gaza e tentar arrumar um governo fantoche, como se fosse um governo de Vichy, na França ocupada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Nada disso vai acontecer se o mínimo de demandas concretas de negociações da resistência palestina não for atendido. Nada disso vai acontecer. Se os Estados Unidos quisessem, eles cessariam o envio de armas e recursos financeiros
para o seu 51º estado avançado, que é o Estado de Israel. Mas, como disse o Biden, se Israel não existisse, nós teríamos que inventá-lo. Ele é um porta-aviões em pleno continente do Oriente Médio. Então, o normal para eles é a limpeza étnica dia a dia e não o massacre de bombardeios cotidianos. Seria isso. Negociações de Doha. Irã alerta sobre engano e desonestidade de Israel e Estados Unidos. A fonte é a Press TV. Comentando as negociações de cessar-fogo em Gaza que estão em curso no Catar, o Irã alertou sobre o engano e a desonestidade do regime sionista e do seu mais importante apoiante, os Estados Unidos. O ministro interino de Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri Kani, emitiu alerta em uma conversa telefônica com o primeiro-ministro de Relações Exteriores do Catar, Mohamed Al-Thani, na última semana. Esta foi a segunda conversa deles em apenas 24 horas. Na última sexta-feira, Kani escreveu num post publicado na plataforma de mídias sociais, o X, o antigo Twitter, dizendo que ele e o primeiro-ministro do Catar trocaram opiniões sobre os desenvolvimentos do segundo dia de negociações para impedir o genocídio em Gaza. É isso, André. E Estados Unidos, Catar e Egito emitiram uma declaração conjunta dizendo que mantiveram negociações de cessar-fogo em Gaza em uma atmosfera positiva na capital do Catar, Doha. Eles acrescentaram que as negociações foram sérias e construtivas. Os mediadores apresentaram uma proposta de transição que permitiria a implementação rápida de um acordo que poria fim à guerra em Gaza e levaria à libertação dos prisioneiros israelenses, afirmou essa declaração conjunta. O trio mediador afirmou também que a sua proposta estreita as lacunas entre as partes, referindo-se ao movimento de resistência palestino, Hamas, e ao regime israelense. As novas condições apresentadas no esquema envolvem a manutenção das forças invasoras dentro de Gaza. O Hamas afirmou que não aceitaria novas condições do regime israelense, conforme descrito na proposta. O representante iraniano disse que os Estados Unidos estão ampliando o fornecimento de armas para o Estado sionista, enviando mais de 20 bilhões de dólares para Tel Aviv, o que os torna cúmplice e não um mediador neutro. Apesar das conversações de cessar-fogo, o regime sionista está avançando com os seus ataques aéreos e de artilharia na sitiada faixa de Gaza, à medida que a guerra genocida entra no seu 11º mês. O primeiro-ministro sionista, Benjamin Netanyahu, prometeu continuar a guerra até o que ele chamou de, aspas, eliminação do Hamas. Os últimos massacres aumentaram o número de palestinos mortos para 40 mil, mais de 40 mil pessoas, deixando mais de 92 mil feridos. Não há sinal algum de que o Hamas ou as demais forças da resistência palestina vão desistir ou se render sem avançar nos seus objetivos. Bruno, vale insistir no tema. Como é possível um acordo de cessar-fogo sem consultar a parte mais interessada? É algo que beira o absurdo, né? A ideia é essa, né? Criar talvez eu não sei quanto tempo isso aí dura, mas é criar um discurso positivo envolvendo o governo do Egito, que vergonhosamente depende de dólares dos Estados Unidos para sobreviver. A questão do Catar é mais delicada, o Catar perde cada vez mais influência sobre o Hamas. O Hamas se torna, embora seja um partido de maioria suni, cada vez mais alinhado com o eixo da resistência e mais distante dos seus apoiadores de longa data, como Turquia e Catar. E também os Estados Unidos tentam criar um discurso positivo que o compromisso com a paz em Gaza é o de menos, o que vale é fazer a campanha e derrotar Donald Trump, que já se comprometeu com os acordos de Abraão, liberou geral. Assim, se o Trump vem a ganhar e Netanyahu permanece no poder ou vem alguém pior que ele, coisa que é sempre possível, aí sim, aí o Estado sionista vai, inclusive, flertar com uma ameaça nuclear. Eu acredito também que tem um outro problema, André. O problema é o seguinte, está provado por A mais B que ou os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, a OTAN como um todo, entra na defesa do Estado de Israel,
ou esse Estado se torna muito difícil de ser defensável. No último final de semana, um ataque conjunto da Jihad Islâmica com o Hamas, com drone, chegou a Tel Aviv. E a grande promessa que um ocupante, um invasor de terra estranha, dá à população colonizadora e invasora é: aqui vocês estarão seguros, os selvagens serão eliminados. Assim era com os portugueses na colônia brasileira matando indígenas, com os peregrinos matando indígenas na costa leste. Assim foi toda a América Latina, em todo qualquer lugar. A função do invasor é promover limpeza étnica e fazer pogrom e massacre contra a população originária, e garantindo, né, que os invasores vão ter uma vida tranquila e segura. E é tudo que essa gente não tem. Então, eu acredito que a situação é muito limite, né, muito limite, e nos cálculos concretos de Tel Aviv, para encerrar o comentário, estão mais preocupados com a frente norte, que é a libertação da Galileia, que até na partilha da ONU de 46 era para ser árabe, do que qualquer outra coisa. A maior preocupação de Tel Aviv chama-se Hezbollah, e não negociações de paz dos Estados Unidos. Obrigada, Bruno. E Hamas afirma: Netanyahu sabotou o acordo. Chega de negociações fúteis. A fonte é o site Al Mayadin. Israel frustrou as negociações sobre um cessar-fogo em Gaza e os esforços dos mediadores, segundo Ghazi Hamad, membro do gabinete político do Hamas na faixa de Gaza, acrescentando que nenhuma das questões em disputa foi resolvida durante as conversações. Numa entrevista ao Al Mayadin, na última sexta-feira, Hamad deixou claro que nenhum acordo pode ser alcançado sem um cessar-fogo completo, a retirada das forças de ocupação israelitas de Gaza, o regresso das pessoas deslocadas e a conclusão de um acordo de troca de prisioneiros. Ele afirmou que a posição do Hamas é forte e inabalável e conta com total apoio das facções palestinas, e reforçou ainda que não se envolverão em mais negociações fúteis. O responsável do Hamas acusou o primeiro-ministro da ocupação israelita, Benjamin Netanyahu, de fraude, acrescentando que ele não forneceu respostas claras às principais questões necessárias para se chegar a um acordo. Segundo Hamas, Netanyahu quer estabelecer novas condições para minar os termos previamente acordados, com o objetivo de prolongar a guerra em Gaza. Em relação a esse acordo, o responsável palestino disse que não contém qualquer ambiguidade, mas o lado israelita tem protelado uma resposta ao que foi apresentado sobre a mesa. E no que diz respeito à resposta do Hezbollah e do Irã aos assassinatos israelenses do comandante Fuad Shukur, em Beirute, e do líder político do Hamas, Ismael Haniyeh, em Teherã, Hamad afirmou que ambos os lados têm todo o direito de retaliar contra os crimes israelitas, sublinhando, no entanto, que esse caminho é separado das negociações de cessar-fogo em curso. O oficial palestino afirmou ainda que Washington está convencido de que Netanyahu é um obstáculo para se chegar a um acordo e que devem responsabilizá-lo caso a guerra na região aumente. Bruno, então, pelo que a gente pôde perceber, o eixo da resistência não vai subordinar a sua agenda a essas conversações sem fim promovidas pelos Estados Unidos. Então, a partir disso, a gente pode entender que existe negociações ocidentais? Sim, eu posso até te responder lendo o comunicado da Frente Popular, PFLP na sigla em inglês, pela libertação da Palestina. Saiu no Al Mayadin hoje, vamos ler aqui no ao vivo, né? Numa declaração, o titular da Frente Popular ressaltou que os militares israelenses atuaram com o mandato da Casa Branca para intensificar massacres, forçando o deslocamento forçado na região, forçando a limpeza étnica, e o mais recente exemplo é o cerco a dezenas de milhares de pessoas que estavam na parte oeste de Khan Yunis, no sul de Gaza. Essas pessoas vivendo em barracas foram atingidas com barragem de tanques, com bombardeio de aviões e também com blindados atirando. Houve uma escalada de
massacres em Gaza e a gestão de Antony Blinken não abre a boca para falar a respeito. Eu entendo que não tem o que fazer. Ou Israel, ou o Estado sionista, aponta com cessar-fogo e libertação de prisioneiros políticos, ou vai ser impossível parar tanto a resistência como o massacre, e o massacre depende do financiamento dos Estados Unidos. O que está acontecendo é acelerar um discurso pró-cessar-fogo, sem nenhum elemento concreto, protelando a resposta iraniana ao assassinato de Ismail Haniyeh em Teherã, que vai acontecer cedo ou tarde, mas nos tempos que o Teherã e o Hezbollah concretizarem, coordenarem, e não pela forçação de barra da mídia internacional. Por enquanto é isso. Fora disso é tudo ilusão. Infelizmente essa é a verdade. Obrigada, Bruno. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Voltamos com o terceiro bloco do Oriente Médio em Revista. Lembrando a quem nos acompanha de curtir e compartilhar o programa em suas redes sociais e também de deixar o like aqui no vídeo dessa transmissão. Nesse Júlia, terceiro bloco, a gente vai para as editorias fixas, esporte, economia. Oi, Júlia. O pessoal aqui no chat está informando que está tendo um problema André. de áudio. Não tem Vamos muito o dar que fazer na conexão, não é da conexão, não tem Ok, como dar ok. ganho, né? Tá bom, Beleza, pessoal, sigamos. desculpa aí, gente. Vamos lá, é atraso mesmo, é delay da transmissão, não tem o que fazer. É isso, gente. Desculpa, né? Mas é como a gente consegue transmitir hoje. Mas então, voltando, a gente vai agora apresentar as editorias fixas, né? Esporte, economia e a novidade desse programa, a sessão cultural. Quarta edição da Mostra de Cinema Árabe Feminino se apresenta urgente e necessária para discutir questões políticas do mundo árabe sob a perspectiva de mulheres. A Mostra de Cinema Árabe Feminino chega à sua quarta edição, com exibições gratuitas no Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias. De 17 a 25 de agosto desse ano, essas três cidades vão receber uma programação com 27 importantes filmes dirigidos por mulheres árabes, sejam elas residentes no mundo árabe ou cineastas em diáspora. O evento, que também inclui sessões comentadas e mesas redondas, vai contar com presenças internacionais da realizadora Noor Oyuda e da curadora Alia Ayman. A curadoria da mostra foi realizada pelas brasileiras Analu Bambirra e Carol Almeida e pela egípcia Alia Ayman. No Rio de Janeiro, a mostra acontecerá no Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural que abraçou as edições de 2019 e de 2023. Em Niterói, a mostra ocorrerá no Cinearte da UF, espaço exibidor situado em Icaraí e vinculado à Universidade Federal Fluminense. Já em Duque de Caxias, a mostra terá um dia de exibição na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e 2 dias na Goméia, Galpão Criativo, espaço de resistência cultural na Baixada, que abriga muitas atividades do Cineclube Mate Cuangu, parceiro do projeto. A Mostra de Cinema Árabe Feminino promove o aumento da cultura fílmica do público fluminense, assim como promove também a troca cultural entre o Brasil e o mundo árabe. De acordo com os organizadores, não se trata de buscar uma representação única e verdadeira sobre o que é ser mulher no mundo árabe, e sim ser um evento de trocas e conexões. Então vamos ao serviço do evento, de 4ª Mostra de Cinema Árabe Feminino, de 17 a 25 de agosto de 2024.
A programação é gratuita, mas é necessária a retirada de ingressos no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, ou pelo site bbb.com.br/cultura, a partir das 9 horas do dia da sessão. No Cinearte UF, a retirada é diretamente na bilheteria. E agora, vamos para o nosso bloco de esporte. O Uzbequistão é o país de maioria islâmica melhor classificado nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A fonte é a Gazeta de Uzbequistão e o Tashkent Times. Atletas do Uzbequistão conquistaram 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, o que representa uma melhoria significativa em relação às Olimpíadas de Tóquio 2020 e Rio 2016, subindo pela primeira vez ao 13º lugar no ranking das medalhas olímpicas. Os medalhistas olímpicos do país recebem prêmios em dinheiro que variam entre $50.000 e $200.000, além de carros e apartamentos. Os prêmios foram entregues pelo primeiro-ministro e presidente do Senado. O primeiro-ministro Abdullah Aripov e a presidenta do Senado, Tanzila Narbaeva, deram as boas-vindas aos atletas da seleção no Comitê Olímpico Nacional. As Olimpíadas desse ano marcaram o desempenho de maior sucesso do Uzbequistão desde que o país conquistou a independência em 1991. As modalidades em que os atletas do Uzbequistão ganharam a medalha de ouro são o judô, taekwondo, a luta olímpica estilo livre e o boxe. Já a prata foi conquistada pelos atletas do levantamento de peso e do taekwondo. E o bronze foi para o judô e o wrestling estilo livre. Detalhe, o Uzbequistão foi o campeão olímpico da modalidade do boxe. Foi o que mais medalhas ganhou em todos os pesos, todas as categorias, feminino e masculino, totalizando. Vale observar, gente, esse é um padrão desportivo do mundo islâmico e dos países islamizados da Ásia Central e da região da Eurásia. Por exemplo, o Brasil ficou em 20º. Qual foi o país seguinte? O Irã. O Irã ficou na posição 21 dos Jogos Olímpicos, medalhando na luta olímpica, com 6 medalhas no greco-romano, 2 no estilo livre e 4 medalhas no taekwondo. A colocação do Irã, que é o mais importante país do mundo islâmico, foi a melhor na história recente do país. Que sirva de lição para o Comitê Olímpico Brasileiro. Nós precisamos ampliar a presença de esportes de luta e contato, é uma chuva de medalhas, e fazer convênio com os países de médio porte, como o Brasil, que são dos BRICS ou próximos e que podem fazer convênio esportivo. É muito importante isso acontecendo. Vamos em frente? Oi, sigo eu então, congelou todo mundo. Vamos para o bloco da economia, gente? Pode girar, por favor, a vinheta? Integração regional. O Paquistão renunciou às taxas para obtenção de vistos eletrônicos para cidadãos de 126 países. Essa lista inclui o Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, o Turcomenistão, a Rússia e a Bielorrússia, cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, todos os países da União Europeia e vários estados do Oriente Médio também estão isentos da taxa de visto. Seguimos com notícias de economia iraniana, com as matérias da Press TV. Famílias receberam 22,7% dos empréstimos concedidos pelos bancos iranianos de abril a julho, segundo o Banco Central iraniano. Os números do Banco Central do Irã, publicados nesta última semana,
mostraram que os bancos estatais e privados do país concederam mais de 28,7 bilhões de dólares em empréstimos a empresas, indústrias e famílias entre os meses de abril e julho, um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período de 2023. Os pequenos empréstimos, abaixo de 5 mil dólares, representaram quase 25%. Já os empréstimos de capital de giro concedidos a empresas representaram 44,6%, com os setores de mineração e manufatura recebendo a maior parte, chegando a quase 9 bilhões de dólares. Segura aqui, André. Obrigado. Vamos lá? Duas notícias que são de tipo estruturante para a economia do Irã, ainda com fontes da Press TV. Fundo Soberano. O Fundo Soberano Iraniano subscreveu projetos no valor de 36 bilhões de dólares, numa vasta gama de setores, desempenhando um papel fundamental para a construção daquilo que é de longo prazo, ou seja, de infraestrutura no país, no plural, infraestruturas. As despesas incluem mais de 23 bilhões de dólares para o desenvolvimento de petróleo e gás, 6,7 bi setor industrial, 4,6 bi para a construção de centrais elétricas, 583 milhões de dólares para o setor de água, 1,1 bilhão em transportes, 120 milhões em medicinas e 15 milhões de dólares em turismo. O novo governo enfrenta uma lista de desafios, desde a necessidade de criar empregos até o combate à inflação, que ainda está um pouco alta, e o problema de oferta energética, já que o país tem esse problema de fontes renováveis pela falta de água. Agora, outra notícia interessante. Irã registra novo recorde em investimento estrangeiro direto. Segundo o chefe da Organização de Investimento, Assistência Técnica e Econômica do Irã, o IDE, que é o Índice de Investimento Estrangeiro Direto Líquido, atraído por Irã no ano fiscal de 2023, ultrapassou 5,5 bilhões de dólares. Tá? Ali Fekir, que é o titular da pasta, afirmou que o número é um recorde em 16 anos de história do observatório, da organização de investimento, que organiza todos os investimentos, que capta investimento. Acrescentando que a organização emitiu licenças para outros projetos de investimento estrangeiro direto, mas que foram retirados da contagem porque os investidores não conseguiram trazer fundos para o país. Vamos falar português agora, explicar o economês. A Organização do Estado Iraniano liberou o projeto, mas como ele não se concretizou, enfim, não está na contabilidade, sem maquiar contas. Tá bem? Fekir afirmou ainda que outros 2,5 bilhões de dólares em investimento estrangeiro foram atraídos para projetos iranianos durante o ano passado. Mas esses projetos têm governo, né, gente? Não é bagunça, né? Ou não foram autorizados, ou não tiveram registro completo a tempo. Eu vou repetir. 2,5 bi que estavam garantidos para entrar no país não entraram. E por que não entraram? Porque não correspondiam à legislação nacional. Como chama isso? Se chama governo. A China foi responsável por 2 bilhões de dólares de investimento em projetos iranianos de 2023. Secundado pela Turquia, Emirados Árabes Unidos, muito importante, iranianos que vivem no estrangeiro tiveram a maior participação depois da China no mesmo período. É a captação de recursos ultramarinos de iranianos que estão fora do país. Muito importante isso. Devolvo para a Júlia para a gente ir para o intervalo e retornar com o nosso último bloco. É isso, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem a nossa entrevista especial. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.
Voltamos com o quarto bloco do Oriente Médio em Revista, lembrando a quem nos assiste de curtir e compartilhar o programa em suas redes, também de deixar o like aqui no vídeo. Nesse último bloco, a gente vai ter entrevista especial com o convidado de hoje, o professor Dr. Jamil Ibrahim Skandar. Jamil é professor de Filosofia Medieval Árabe na Universidade Federal de São Paulo, também é mestre em Filosofia pela PUC, doutor em Filosofia pela Unicamp e tem pós-doutorado pela Universidade Complutense de Madrid. No Brasil, é um dos poucos tradutores de obras de filosofia do árabe ao português. Das várias obras de sua autoria, 2 estão diretamente vinculadas ao tema do nosso programa. A Origem e o Retorno de Avicena, tradução direta do árabe e editado pela editora Martins Fontes de São Paulo, e o outro título, Compreender Al-Farabi e Avicena, editado pela Vozes. Professor Jamil, bem-vindo ao programa e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite e me sinto honrado com esse convite nesse programa que é maravilhoso do ponto de vista de focar em temas específicos, que poucas transmissões nós temos desse tipo. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. E para abrir a nossa entrevista, uma curiosidade permanente é a formação do pensamento e até da identidade árabe, né? Uma curiosidade que sempre chega aqui para a gente também, de quem nos assiste. Então, como se forma o pensamento árabe, em especial o chamado árabe clássico? E dentro disso, qual a relação com a criação e a expansão do Islã, ainda com o profeta em vida? Certo. Veja, a maioria dos historiadores, eles concordam que os árabes existem há aproximadamente 4.000 anos. Porém, como civilização, o pensamento árabe e a cultura árabe vai se formar a partir do século VII, quando surge o Islã. Então, o surgimento do Islã na região vai trazer uma nova cultura, uma nova civilização, e a partir desse momento, então, no século VII, podemos falar em civilização árabe. Antes disso, nós tínhamos o que os muçulmanos chamam de Jahiliya, ou seja, era da ignorância. Ignorância sob todos os aspectos. Imperava a lei da brutalidade, imperava a lei do mais forte. Havia, sim, muita poesia, interessante isso, né, nesta época, mas as coisas se consolidam, o pensamento árabe se consolida a partir do advento do Islã, e há um ponto interessantíssimo aqui, que é a revelação do Alcorão, o livro sagrado, ao profeta Muhammad, que depois de ser reunido num só livro, vai chamar a atenção dos eruditos da época, e nós estamos ainda falando no século VII, para o entendimento da mensagem que está no Alcorão. Esse Alcorão foi revelado ao profeta em árabe. Eu sei quanto é difícil esse status de falar livro revelado, mas isso é uma outra questão que também pode ser discutida do ponto de vista filosófico, teológico. Porém, esse livro foi, digamos, o elemento que impulsionou o pensamento árabe, inclusive o clássico. Então, esse debruçar sobre o entendimento do livro sagrado vai criar uma tentativa, né, num primeiro momento podemos chamar de tentativa, de compreender corretamente o conteúdo. Ou seja, não bastava apenas explicar o conteúdo, tinha que entender. Isso fez com que a hermenêutica tivesse um grande papel entre os árabes. Bom, tendo em vista que a religião muçulmana
não tem impedimento algum com relação à busca do conhecimento, muito pelo contrário, a busca do conhecimento no Islã é quase algo sagrado. O profeta em vida já dizia: ide buscar o conhecimento, mesmo que seja na China. A sua missão foi de ser um mensageiro de Deus. Então, a difusão da mensagem divina pelo profeta foi um elemento importante, porque ele abriu esta possibilidade de conhecer o outro. Ele dialogava com as outras religiões, faziam missões para visitar gente de outras religiões naquela época. Então, após a morte do profeta, uma religião monoteísta por excelência e um legado de buscar o conhecimento. Então, aqui nós estamos falando de período clássico do árabe. E esse período clássico ele vai começar no final do século VII e vai perdurar, né, também podemos chamar de Idade de Ouro do Islã, até o século XIII. Perfeito. Então, uma visão árabe. Professor Jamil, boa noite. Boa noite, Bruno. Ainda sobre esse tema, quais as contribuições mais notáveis do pensamento árabe para a humanidade? E acrescento mais uma pergunta. Muito se fala da matemática, mas temos mais exemplos, até porque houve a formação de potentes e enormes universidades e um incentivo à pesquisa científica. Em termos gerais, poderia apontar alguma dessas contribuições e os centros de difusão do período clássico? Obrigado, professor. Obrigado. Rapidamente podemos dizer o desenvolvimento e pela busca do conhecimento no mundo islâmico. E quando se fala em mundo islâmico, eu não estou dizendo que havia apenas muçulmanos, mas eminentemente a população era muçulmana, que se abria para os outros e trazia para si esses outros enquanto pessoas de conhecimento. Então, um fato histórico inegável nesta questão de contribuição do mundo islâmico, ou do mundo árabe islâmico, se quiser, é a fundação da Casa da Sabedoria em Bagdá, no ano de 830. No ano 830, essa casa foi fundada porque o califa Al-Mansur e depois seus filhos continuaram. Ele gostava muito de cultura e colocou as posses do califado a serviço da cultura nesta Casa da Sabedoria. E essa Casa da Sabedoria durou 400 anos. Ela, infelizmente, foi depois saqueada pelos mongóis e destruída. Mas as contribuições, medicina, astronomia, astrologia, matemática, nós temos a botânica também. Bom, na matemática, nós podemos dizer que o grande matemático que foi o criador do zero, Al-Khwarizmi, né, e até dos números arábicos, foi uma figura notável. E, sobretudo, aqui eu queria destacar a permissividade da religião muçulmana. Ela contribuiu para a medicina de uma maneira que, na época, não se fazia, que era a dissecção dos corpos. Esse é um fato que não pode ser ignorado pela história, porque isso fez com que a medicina no mundo árabe islâmico se desenvolvesse de uma maneira extraordinária, justamente por não ter impedimento. Eu vou te dar um exemplo. Não era proibido, por exemplo, dissecar o corpo para estudar anatomia e olhar ao vivo os grandes órgãos. Uhum. Perfeito. Professor, a nossa última pergunta, o formato é muito rápido, a gente tem um formato telejornal, já está mais de 1h10 no ar. Vamos lá. Uma das vocações do nosso programa, professor Jamil, é a difusão cultural. Então,
Outras vezes, que a gente teve colegas acadêmicos aqui, foi feita a mesma pergunta. Então, o senhor poderia apontar algumas leituras fundamentais que o público possa realizar? E aí, obviamente, em ordem de prioridade, né? Publicações em português, depois em espanhol, e aí, em último caso, em inglês ou francês, né? A meta é difundir o pensamento árabe, e aí eu agrego uma pergunta: árabe e persa, em seu período de maior erudição e expansão científica. Obrigado. Sim. Então, Bruno, veja, vários filósofos muçulmanos importantes eram persas. Por isso que quando eu digo mundo islâmico aqui, não estou dizendo de etnia, né? Mas sim que pertenciam à religião muçulmana. Olha, tem um livro de um amigo meu em português que, para quem quer começar e começar bem, chama-se Falsafa. Esse nome é em árabe mesmo, Falsafa. A filosofia entre os árabes. Isso em português é acessível às pessoas que não são, digamos, iniciadas na filosofia. Tem uma edição boa, respeitável, e o leitor pode ter uma visão geral do pensamento filosófico islâmico. Mas eu tenho um livro que eu gostaria de enfatizar, que tem em português, chamado A Casa da Sabedoria. Esta obra, ela dá uma visão ampla de como os árabes conseguiram preservar o conhecimento e transmitir para o Ocidente. O nome é simples, A Casa da Sabedoria, e o autor é um canadense, Jonathan Lyon, o nome do autor. É fácil de encontrar. Então, em português, eu acho que quem quiser estudar a trajetória do pensamento árabe muçulmano está bem servido. Tem uma indicação em espanhol, que é do professor, faleceu recentemente, Miguel Cruz Hernández, e o livro chama-se História del Pensamento Islâmico desde seus orígenes hasta o século XII. Isso também se encontra fácil, esse livro. Miguel Cruz Hernández. Você põe lá Miguel Cruz Hernández, digamos, no Google, você já vai ver esse livro. E para quem, por exemplo, quer algo em inglês, tem um livro de um autor muito renomado, Majed Fakhri, um libanês de nascimento que viveu e deu aula nos Estados Unidos, chama-se Islamic Philosophy. É um livro para quem quer começar. Então, seria o Short Islamic Philosophy, então, aquele resumido, porque ele tem um muito amplo que é para uma segunda etapa. Então, eu acho que, para começar, esses livros aqui podem auxiliar muito. Muito obrigado, professor. Nada. Muito obrigado. Professor, muito obrigada pela presença aqui hoje. Nós conversamos com o professor de Filosofia Medieval Árabe da Universidade Federal de São Paulo, Jamil Ibrahim Iskandar. Muito obrigada pela presença, foi um prazer recebê-lo. E eu que agradeço a vocês, Júlia. Um excelente resto de noite para vocês. Tá bom. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Igualmente. E agora, antes do encerramento do programa, a gente volta com o Bruno e as últimas notícias do Oriente Médio. Pois bem, vamos lá. Ministra da Segurança Patrícia Burch, da Argentina, do governo Eduardo Elstein, Darío Epstein, cuja marionete se chama Javier Milei. Olha só que interessante. Segundo o Ministério de Segurança Interior da Argentina, a sua polícia, né, a matéria está em O Dia, e não tiveram nem a dignidade de falar qual das polícias, ou quais polícias. A polícia argentina prende 7 integrantes de uma suposta célula terrorista. Aí, foram em cima dos supostos, tá? E vejam só, baseados em expressões anticristãs e antissemitas, disseminavam através do Telegram e WhatsApp mensagens sobre o planejamento de atentados contra a comunidade ocidental em Mendoza. Comunidade ocidental, com conteúdo relacionado
relacionado a organizações como o Daesh e o Emirado Talibã do Afeganistão. Diz uma nota, aí sim, da Polícia Federal Argentina, enviada à Associated Press. Ai, meu pai. Tá bom, nem passa mais isso não. Então, gente, vamos lá. O Emirado do Afeganistão, que é conhecido no Ocidente como Talibã, ele tem hoje como seu inimigo estratégico o Daesh Khorasan, aportuguesando a filial do Estado Islâmico na região. Então, eu tenho máximo respeito pela saúde mental das pessoas, até por relações familiares. Mas alguém, um conjunto de jovens imbecilizados que não sabem sequer a quem estão louvando e fazendo o clamor de ideias idiotas, não é uma célula terrorista. É um bando de jovens que não tem o que fazer e, sim, merece ser reprimido. Mas é tão estúpido que a matéria sequer se preocupa em demonstrar que um é inimigo do outro. Tá? A segunda nota é o seguinte, rapidinho, deixa eu na tela, troca mais tela não, gente, vou ficar no cantinho aqui, tá? O Porto de Haifa, 150 bilhões de dólares. Caso o Estado sionista se aventure a invadir o Líbano mais uma vez, o Porto de Haifa vai ser atingido. Esse é o cálculo de Tel Aviv. E ao mesmo tempo que eles dizem, olha, o Hezbollah pode destruir 150 bilhões de dólares em instalações nos territórios ocupados de 48, vulgo Israel, eles também já estão pedindo o PIRAS, já estão pedindo mais recursos para os Estados Unidos, ou seja, vão ter que aumentar o rombo da dívida pública dos Estados Unidos, emitir mais da dívida pública, imprimir mais dólar para poder financiar a sua colônia avançada. E aí, por fim, eu tenho duas aqui, tá? Uma é uma pérola também. O FBI disse que o Irã hackeou a campanha presidencial de Donald Trump. Ou seja, supostamente a inteligência iraniana teria enviado uma série de e-mails falsos a partir de algum código-fonte de usuários do Trump ou da campanha do Trump que não estão sob proteção de sigilo do Estado e difundido notícia falsa. Na minha conta de Skype, eu recebo convites de soldados estadunidenses, dia sim, dia não também. Como é engraçado, né? Quando supostamente ocorre um ataque cibernético ao contrário, aí é atentado contra a democracia. Quando todos os jornalistas que estão num país ocidental, como o Brasil, e que se posicionam a favor da resistência palestina, são alvo de ataque cibernético, de tentativa de hackeamento, de craqueamento e por aí. Tá bem? Aí, para não ficar tão mal, a matéria disseram também que houve uma tentativa não tão enfática no comitê de campanha de Kamala Harris. Como se fosse necessário, né? Como se algo fosse alterar a política dos Estados Unidos em relação ao mundo árabe e ao mundo islâmico. E aí, por fim, eu já falei hoje, né? Vai sair caro. Al-Qassam, que é o braço militar do Hamas e a Brigada e a Jihad Islâmica, atingiram Tel Aviv no último final de semana. Então, quanto mais o Estado sionista avançar na sua campanha de genocídio, extermínio e limpeza étnica, mais as instalações coloniais vão estar sob alvo e sob a mira da artilharia e da aviação não tripulada do eixo da resistência. Obrigado, desculpa me alongar um pouco, boa noite. Obrigada, Bruno. Essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar o nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Boa noite e até a próxima.
Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.